Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Goiás Bem no Enem. Esse programa tem o objetivo de contribuir para que você possa alcançar um bom resultado, um bom desempenho no Enem. Eu sou Fernanda Serbeto, professora de História, e hoje falaremos sobre a prova de Ciências Humanas e Sociais aplicadas realizadas no Enem deste ano de 2022, no último dia 13. Vamos ver? Eu começo trazendo para vocês alguns comentários de estudantes como vocês. Por exemplo, a aluna 1 me mandou o seguinte texto no WhatsApp. Oi, Fernanda. Então, essa é a segunda prova que faço e dessa vez a impressão que deixou foi de objetividade. Em comparação ao ano passado, tivemos menos textos, o que para mim foi melhor e menos cansativo. A aluna 2 colocou o seguinte ponto de vista. Não me desagrada esse caráter mais interpretativo presente em 2022. Perceba que são perspectivas um pouco distintas, não? Percepções distintas da mesma prova, em que se tinha questões que poderiam confundir o estudante entre duas opções de resposta. Gostei muito do tema da redação, na prova que tinha questões muito fáceis e ao mesmo tempo em que aí a gente cortou, para não alongar muito o textinho dela, tá? Eu tenho aqui ainda um outro comentário de um pai de aluna, também candidata como vocês. Oi, Fernanda, então, ela falou que a prova foi mais ou menos como os simulados que já faz no cursinho, ou seja, é uma estudante experiente. Não é a primeira vez que ela faz Enem, talvez até alguns vestibulares. Achou a prova de linguagens mais difícil e achou que o Enem está ficando conteudista mesmo. Isso casa com aquela opinião que lemos da colega anterior que se referia a uma tendência de objetividade. Essa parte de crítica, de história do Brasil, mais crítica relacionada ao aluno, acha que isso está se perdendo e se tornando um pouco mais objetiva, menos interpretativa, são perspectivas diferentes, comentários diferentes que eu trouxe aqui para você sobre as novas tendências que alguns amigos ou amigas nossas têm percebido sobre o Enem. E, nesse sentido, você percebeu que eu usei como ferramenta os depoimentos de estudantes, mas nós fizemos isso propositalmente para que você perceba o quanto se fez fundamental você dominar a competência de área 3 e, sobretudo, a habilidade 14 na prova de humanas. Por quê? Porque a competência de área 3 visa compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. E a habilidade 14 nos mostra que fizemos isso comparando diferentes pontos de vistas, presentes em textos analíticos e interpretativos sobre a situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. E por falar em fatos de natureza histórico-geográfica, foi então aí o quanto percebemos subsídios das humanas na coletânea de redação, sobretudo na própria escolha, na adoção do tema da prova de redação, que será então largamente comentada na aula que você vai ter com a professora Joanede, daqui a pouquinho. E aqui você percebe então esse fornecimento de subsídios da Humanas na coletânea de redação, promovendo um grande diálogo, né? Nós cogitamos tanto que isso poderia acontecer, tanto na redação, nas linguagens e as próprias ciências humanas. Aqui eu tenho uma questão das linguagens, as línguas silenciadas do Brasil, falando então justamente dos povos identitários. E, por um outro lado, isso foi coletânea, foi então trabalhado com vocês na redação. Nós temos gráficos de demografia, trazendo então a geografia como subsídio. Nós temos então, por exemplo, o texto 1, trazendo para nós as questões relacionadas a povos indígenas, quilombolas, no sentido de fomentar
esse conhecimento sobre identidades dos povos brasileiros. E, entre outros, temos textos de abordagem até mesmo ambiental, tá? No sentido de pensar o quanto isso poderia ter contribuído para que você fizesse um bom texto. Torço por isso, hein? Outra coisa, ainda pensando nesse grande diálogo entre a redação, as linguagens e as humanas no mesmo dia, propositalmente no mesmo dia. Veja você que tanto nas provas de redação e linguagens foram levantadas discussões sobre identidade cultural, que bebem na fonte da história do Brasil. E foi tema muito abordado nas aulas do GOBEM para você, tanto aqui na TBC, quanto nos aulões presenciais ou transmitidos ao vivo pelo YouTube, que você teve a oportunidade de participar. Outro diálogo entre as provas de redação, linguagens e ciências humanas. Trouxe para você aqui a questão 18 da prova rosa, tá? E esse texto, A Escrava, da obra Úrsula, escrita então pela Maria Firmina dos Reis, a primeira mulher negra na literatura brasileira, que então aparece no final do século XIX para nós. E o final do século XIX casando justamente com a questão abolicionista, casando justamente com um elemento que foi fundamental para que pensássemos a desconstrução do Império Brasileiro, posto em xeque, posto em crise, mas fundamental período da história do Brasil para que então concebêssemos o nosso processo de independência, que esse ano fez 200 anos. Falamos bastante sobre isso também. Outra coisa que eu trouxe para você, tá? Uma questão da Humanas, questão 61, uma questão então que trouxe uma discussão sobre as inserções da Rússia no leste europeu. E o presidente Putin já era o presidente. Aqui trouxe uma discussão sobre a inserção da Rússia na região da Crimeia. E nós conversamos bastante esse ano também sobre isso. Você acompanhou pela imprensa, tanto televisiva quanto pela internet, as catástrofes que estão se dando no leste europeu até hoje, até o presente momento, quando tratamos, por exemplo, da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que vem toda aí dentro desse bojo das inserções da Rússia no leste europeu. E foi uma questão de nível operacional, o que a gente então também chamaria de questão mediana, para que você então percebesse aqui do que o texto trata, associasse aos seus conhecimentos e pudesse então resolvê-la, tá? Trouxe também para você Brasil Império. Tivemos muitas abordagens acerca do Brasil Império, assim como eu mostrei outrora para você aqui, uma questão da prova de linguagens ainda, que abordou o tema do abolicionismo, né? O texto A Escrava. Aqui nós percebemos na questão 58, também da prova rosa, tá? Uma abordagem sobre o ensino de matemática para garotas na fase do primeiro reinado, governo Dom Pedro I. E aqui você teve que então comparar dois textos, duas abordagens, dois pontos de vista, o que a gente chamaria então de uma questão de nível global, que acabou então levando você a tendências de avaliação de dois pontos de vista para que você equacionasse seu pensamento e assinalasse a questão correta. Tema largamente abordado nos nossos aulões e aqui também na TBC. E falando mais de Brasil Império, né? A questão 75, a questão 74, todas as duas trouxeram aspectos inerentes ao segundo reinado, o governo Dom Pedro II, tá? Aqui na 74, nós temos então toda uma discussão acerca do florescimento da literatura, acerca então do papel feminino, tanto enquanto público leitor, quanto até mesmo no sentido de produzir esses textos. E, agorinha, nós trouxemos aqui a Maria Firmina, uma primeira representante feminina negra
na literatura brasileira no século XIX. Por um outro lado, aqui nós tivemos na questão 75 uma discussão acerca de atuação de trabalhadores no sentido de se agremiar, no sentido de se organizar para protestos no final do século XIX já no Brasil, o que faz a gente pensar que esses trabalhadores fossem livres, trazendo aí então a questão da imigração subvencionada, paralela ao forte processo de abolicionismo da escravidão, que marcou então o final do Segundo Reinado e o início da República no Brasil. Queridos, queridas, e por falar nisso, foi aqui uma abordagem de nível operacional e a outra de abordagem básica, de abordagem fácil. Foi viável para você, né? E aqui, mais um, questão 55, questão 71, eu te mostro que as coletâneas, os textos, são de abordagem histórica, se referindo ao Padre Cícero, ao religiosismo, aquela questão messiânica no Nordeste empobrecido do final do século XIX. Mas as exigências eram tangentes à geografia do lugar, assim como também quanto à construção da ferrovia Madeira-Mamoré, na Amazônia, sobretudo em função do ciclo da borracha do início do século XX no Brasil. Mas o que foi pedido para você, o que chamou a atenção aqui na resolução foi justamente questões relativas a aspectos ambientais. E nesse sentido, o que percebemos? A interdisciplinaridade entre geografia e história, que dialogam muito bem, intimamente. Foram questões, a primeira, de nível global, o que a gente diria para você que é uma questão difícil, tá? E a segunda, de tendência operacional, de nível mediano. E nesse sentido, eu me despeço de vocês. Vocês que são terceiranistas, que estão indo aí em busca do seu sucesso, que tudo dê certo para você agora com a sua nota de Enem. E você que é treineiro e treineira, continua aqui com a gente. Em breve a gente volta a se encontrar, tá? Bons estudos, siga a gente nas redes sociais. Até logo, beijão, por hoje é só. Fica aqui com a gente na TBC, com Goiás bem no Enem. Tchau, tchau, até logo.